Fiz um vídeo há um tempo atrás, o Tudo sobre Curitiba, respondendo as perguntas das pessoas sobre aluguel, sobre moradia, sobre emprego, sobre aluguel de casas, sobre a questão de educação dos filhos, lazer. Tem tantas perguntas. Algumas eu separei aqui do YouTube, a maioria vieram do Instagram, sobre as dúvidas, as maiores dúvidas das pessoas que estão de mudança para cá. Olá, meus amigos do Nós Quatro Mudamos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. O meu nome é Gustavo, a gente está aqui para fazer mais um vídeo. Eu fiz uma enquete lá no Instagram, então se você não me segue, por favor, o Instagram está aparecendo aqui embaixo, também está na primeira descrição desse vídeo, você pode me seguir. Eu queria então hoje responder novamente todas as perguntas, né, de vocês. Eu queria começar pela dúvida da Amanda França, que sugeriu o seguinte, né? Faz um tipo assim, mudança levar ou não, compensa, vantagem versus desvantagem. No meu caso, partindo do Nordeste, Recife, Pernambuco, né? Muito obrigado, Amanda, por você participar aí e deixar essa enquete. Eu também vim do Nordeste, para quem não sabe, eu vim de Maceió, Alagoas. Então aqui vai as minhas sugestões. Se você tá vindo para cá, eu sempre respondo isso. Para todas as perguntas que me fazem no Instagram, eu sempre respondo. Depende de quê? Depende de uma série de fatores. Se você está vindo para cá, tem coisas que compensa sim, tem coisas que não vai depender principalmente da tua renda, como é que está a tua questão financeira para a mudança, porque veja só, se você está numa posição confortável financeiramente, se você tem uma boa economia, se você está vindo talvez com seguro-desemprego, se você está vindo com alguns meses aí de folga, né, assim que você chegar por aqui, então eu acho que compensa. Tem coisas que compensa você trazer e tem coisas que não. Por exemplo, eletrodomésticos do Nordeste, eu tenho quase certeza que todas as capitais do Nordeste devem ser 220 volts, né? Aqui é 110, então eletrodoméstico já não vai valer a pena, a não ser que você tenha um apego emocional muito grande, aí você vai ter que usar um transformador aqui. A gente trouxe, por exemplo, de eletrodoméstico só um ventilador que nós tínhamos, que foi um ventilador mais caro, aqueles turbo gigantescos, que dou graças a Deus porque a gente trouxe, porque no verão é bem útil, ele também tem uma função repelente, então ele afasta alguns insetos. Aí a segunda coisa foi uma cafeteira que a gente tem de café expresso, essa também a gente trouxe. De resto, nenhum outro eletrodoméstico, chapinha, secador, a televisão, né, bivolt. Então, a não ser que os seus eletrodomésticos sejam bivolts, não vale a pena você trazê-los para cá, além da questão da voltagem e do apego. No restante das coisas, como eu disse, você vai ter que pesar o quanto que você tem de dinheiro para trazer, porque você vai ter que pegar o custo das coisas para trazer, vai ter que vir por caminhão, então eu acredito que isso seja um tipo de serviço caro. Uma outra dica, entra na OLX e pesquisa o valor dos móveis quanto tá. Eu tô falando isso porque alguns eletrodomésticos a gente achou bem mais barato aqui no ano, quando nós chegamos aqui em 2019. É verdade que agora na pandemia deu uma explodida de preço, mas máquina de lavar a gente achou mais barato comprar usado. Outras, geladeira também a gente comprou usado, também foi um pouco mais barato. Então algumas coisas simplesmente não valiam a pena trazer pela questão financeira, era caro trazer, e nós demos uma olhada na maior parte dos eletrodomésticos que a gente ia precisar assim que a gente chegasse na OLX. Bom, uma outra sugestão foi de uma amiga queridíssima, a Samara. A Samara sugeriu que a gente fizesse um vídeo sobre medo de mudanças. Eu já gravei esse vídeo, ele está em edição, então é um tema mais abrangente que eu quero trabalhar ele num vídeo. Também teve outras pessoas que pediram o mesmo tema, e aí foi bom isso, porque várias pessoas, pelo jeito, me parecem ter medo da mudança, o que é algo muito legítimo, e eu quero explorar isso no vídeo que eu já gravei, que vai ao ar nos próximos dias aí. Uma dúvida da Iris Carlavieira perguntou como é cada bairro em relação à distância do centro, custo de moradia, barulho versus tranquilidade. Então eu vou deixar um mapa aqui na minha esquerda, né, para vocês deve ser à direita. Eu vou deixar um mapa aqui para vocês verem a distância de cada bairro em relação ao centro. Eu moro no Sítio Cercado, a gente mora no sítio, mas o CEP é do Pinheirinho, então são bairros muito ligados. Daqui para o centro deve dar algo em torno de 12 a 14 quilômetros, dá 30 minutos, 25, no máximo eu acho que 35 minutos para o centro. Então eu sempre falo isso, a maioria dos bairros aqui, mesmo aqueles mais nas margens, né, da cidade, para a questão do centro vai ser sempre legal você de se locomover, porque simplesmente a locomoção na cidade é boa, né? Seja por transporte público, se você veio de uma capital como Salvador, como
Maceió, Fortaleza, entre outras capitais, São Paulo, você sabe do que eu estou falando, a questão de mobilidade urbana é muito importante. Então aqui é muito legal de você se locomover. Então, se você mora em alguns bairros que são as margens de Curitiba, assim, mais afastado, você não vai ter tanto problema para ir no centro, porque a questão de mobilidade é boa. O custo da moradia, isso vai afetar, sim, de cada bairro. O que eu falo vale para essa questão que ela perguntou de custo de moradia e barulho versus tranquilidade, é o que eu vou falar agora, o que é a dúvida de muitas pessoas. Eu quero fazer um vídeo mais específico sobre como escolher o melhor bairro para morar. Em geral é o seguinte, quanto mais próximo você estiver do centro, mais caro vai ser, mais movimentado vai ser, porque a vida noturna daqui tende a ser mais próximo do centro. Por exemplo, no Batel, toda essa parte de vida noturna ativa fica mais perto do centro e você vai achar mais apartamento do que casa. Então, eu sempre falo isso, Gustavo, como escolher o melhor bairro para morar, eu sempre falo para as pessoas no Instagram. Veja o seu perfil. Você é um jovem que gosta de casa noturna, que vai querer sair numa sexta-feira, achar uns amigos, sair, enfim, curtir a tua vida. Então você tende a procurar uma residência mais próximo do centro, porque quanto mais próximo do centro, mais você vai ter opções de vida noturna. Quanto mais afastado, mais tranquilo tende a ser. Então, custo de vida vai ser mais caro ali, Batel, Água Verde, Tarumã, esses bairros mais próximos do centro, né, assim, aos arredores do centro. E quanto mais distante, Boqueirão, Pinheirinho, Santa Cândida, quanto mais afastado, mais às margens, tende a ser mais barato, o que não quer dizer que a qualidade de vida caia, tá, gente? Que a maioria dos bairros aqui de periferia, né, porque são periféricos, né? As periferias daqui são periferias, mas você acha uma casa maravilhosa aqui e ao lado dela tem uma casa mais simples. A maioria dos bairros aqui são assim, então eu não vejo tanta desigualdade da periferia para os bairros nobres. Óbvio que tem um distanciamento, né, uma distância de proporção, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. IP Cunha perguntou o seguinte, procurando imóveis para alugar, eu acho que ela quer dicas, né? A maioria das pessoas hoje me fala que talvez esse seja o maior problema, encontrar moradia seja barata, enfim, isso realmente está difícil hoje. Pós-pandemia deu uma aumentada gigantesca no preço de aluguéis, tanto para comprar quanto para financiar, para alugar, realmente está muito difícil. As minhas dicas seriam: persista na procura, pegue um mapa da cidade, então procure com o mapa da cidade, porque quando você vê uma rua, você vai lá no Maps e vê a rua, dá uma olhada no Google Maps, como é a rua, procura o que é que tem próximo daquela rua, se tem hospitais, se tem pontos de ônibus, você vai achar isso muito fácil no Google, olhando do translado dos ônibus, vai aparecer onde é que tem tubos, vai aparecer onde é que tem pontos de ônibus, então procura com o mapa da cidade do teu lado para te ajudar. Uma outra coisa, sempre negocie, sempre vale a pena você negociar, esteja ali negociando o tempo inteiro, nunca feche, gostou de um imóvel, nunca feche de prontidão. Uma outra coisa, peça ajuda das pessoas, se você conhece alguém aqui, pergunte bastante, se você não conhece, tem o meu Instagram, você pode entrar lá, perguntar alguma coisa pra gente sobre bairro, sobre como é, como que não é. Entenda como é a cidade, o que é a região de Curitiba, o que é a região metropolitana de Curitiba, o que é fora de Curitiba, então esteja familiarizado com isso. E eu não poderia deixar de dizer, né, inclua Deus na tua procura, naquilo que você estiver fazendo, inclua o Eterno na sua procura, porque para quem não crê nisso, acha uma bobagem, tudo bem. Se você crê em Deus assim como eu, para mim, eu estava em Maceió quando eu achei a residência em que a gente mora. Um primo meu, um dia qualquer, estava fazendo uma caminhada e passou em frente à minha casa e viu ela para alugar. Então a gente já vinha orando há muito tempo para achar uma residência, então eu não acho que seja uma dica descartável ou que seja a pior dica, né? Na verdade, isso para mim seria a primeira. Eu colocaria o Eterno nas minhas decisões, nas minhas procuras, porque Deus sabe o que faz por nós. Isso não isenta a gente de responsabilidade, mas eu prefiro contar com o Eterno nas minhas decisões, porque Ele já me viu no futuro, então Ele consegue opinar com clareza e com muita competência, né? Com muita responsabilidade para mim. Crista_temperada perguntou o seguinte: dicas para quem vai vir para Curitiba sozinho. E o Felipe Dias 90 perguntou: podia falar como se programar para dar início a uma mudança? Quais pontos principais deve tomar? Eu acho que as duas perguntas dá para responder as duas pessoas de uma forma mais direta. Realmente mudar para um estado é complicado, não é à toa que esse já é o 41º vídeo aqui do canal.
Eu gasto muito tempo para falar às pessoas que não é uma mudança simples, mudar de estado não é simples, comprar as passagens, arrumar as malas e ir embora. Isso não é mudança de estado, é complicado. Então assim, as minhas dicas seriam: primeiro, inclua Deus nas suas decisões, saiba o que Ele quer da sua vida, se mudar de estado está dentro dos propósitos de Deus para você. Segundo, esteja bem resolvido com você e esteja bem resolvido mentalmente. É sobre isso que eu falo muito aqui no canal. Uma boa parte da mudança passa pela sua mentalidade, não importa. Eu até falei esses dias no canal, no Instagram, fiz uma pesquisa se os nossos conselhos, se o nosso canal ajuda as pessoas, e uma das pessoas respondeu com uma das frases aqui do canal: mudar de estado não é só mudar de CEP. Exatamente isso que eu vivo falando aqui. Mudança de estado não é trocar o CEP. Isso é só uma das coisas. A mudança de estado primariamente acontece aqui para depois acontecer no CEP. Então esteja atento à questão da mentalidade, o que você vai enfrentar de barreiras e uma série de coisas. Tem muitos vídeos aqui para falar sobre isso. Eu vou continuar falando sobre isso, também sobre outras coisas. E terceiro, faça um planejamento por prioridades. O que é prioridade para você? Emprego ou moradia? Ou qual dos dois está primeiro, um na frente do outro? Outra coisa, você tem filho? Não tem filho? Vai vir só ou vai vir com família? Conhece alguém aqui ou não conhece ninguém? Trace as suas prioridades e de um lado coloque prioridades e do outro lado coloque o que você tem. Coloque o que você tem, porque sabendo o que você tem e o que você procura, você consegue traçar um plano. E quarto, peça orientação a alguém. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos existem sabedoria. Peça conselho a alguém, né? Seja a sua família, seja amigos de confiança, seja alguém que já tem uma experiência nisso, que pode te mentorear nisso. Tenha mentores, isso é muito importante. Até hoje na minha vida eu tive para várias coisas, para aprender o meu ramo de especialidade de material cirúrgico eu tive um mentor, para fazer a minha faculdade eu tive um mentor, para abrir canais no YouTube, né? Esse já é o segundo. Eu comecei sempre com a orientação de alguém. Hoje eu oriento as pessoas como abrir um canal no YouTube. Eu oriento as pessoas sobre como tomar decisões se você está mudando de estado. Então é importante você ter alguém que te aconselhe, porque a tua chance de errar vai ser muito menor. Bom, agora do YouTube, Raida Leal perguntou o seguinte: como está o trabalho na área de motorista para mulheres? Pois eu moro em Manaus, Amazonas, e quero muito ir para Curitiba, só não sei bem se tem oportunidade para mulheres de motorista. Olha, eu imagino que eu não tenho muitos dados exatos sobre isso, mas assim, das mulheres com quem eu já conversei, seja no ambiente que eu trabalho, seja em outras áreas, as mulheres com quem eu conversei me falam de um mercado muito aberto. Então eu imagino que se você é motorista mulher, você não deve achar dificuldade, seja de ônibus, seja motorista particular, seja para trabalhar com Uber. Aqui tem uma saída muito grande para Uber. Então se você é motorista de forma em geral, eu acho que nem mulher nem homem vai ter dificuldades para achar. Depende muito, eu sempre falo isso, o mercado de trabalho tem duas coisas que são muito importantes e que vem antes da tua experiência. Primeiro, é você saber se portar numa entrevista. Isso é muito importante, porque não adianta nada você ter um currículo maravilhoso, a pessoa te chamar e você não sabe se portar. Então tem muito material na internet sobre isso, procure especialistas, se oriente como você se portar numa entrevista, é muito importante. Segundo, saber vender o seu peixe. A pessoa tem um currículo maravilhoso, ela sabe se portar, mas ela não sabe vender o seu peixe. Você tem que saber vender a credibilidade. Então, se o que você tem de melhor é a experiência, saiba vender a tua experiência. Se o que tem de melhor no teu currículo é as tuas qualificações, saiba vender isso de uma forma intencional e de forma eficaz, né? Saiba vender o seu peixe, isso é muito importante. Então eu acho que para isso, Railda, você não vai achar dificuldades. Eu acho que tem a ver mais com a questão de como você vai procurar, de como você vai conseguir se encaixar e aparecer dentro do mercado, porque todo mercado de trabalho tem isso, tem muitos profissionais competentes, aqui você vai achar muitos, a questão é como você se sobressai. E isso também é uma dica para muita gente que está vindo. Se você está vindo trabalhar com entregas,
trabalhar com Uber, aplicativo, trabalhar com entregas Uber Eats, 99 Food e outras coisas é muito legal. Eu até falei sobre isso no último vídeo que saiu aqui no canal. Lulus Amados, né, que é uma inscrita do canal e também é membro, né? Você sabe que membro, eles têm várias regalias, assistem primeiro os vídeos, os inscritos do canal, porque eles são assinantes do canal. Então aqui embaixo tem uma opçãozinha de seja membro, você pode clicar ali e você conhece os benefícios de ser assinante para você apoiar o nosso trabalho daqui. A Lulus perguntou o seguinte: quando vocês trouxeram um carro na cegonha, vocês encheram um carro de coisas? Será que pode? Tipo roupas, louças, etc. Bem embalada? Foi o que ela perguntou. Realmente nós trouxemos o nosso carro numa cegonha. Isso em 2019 eu paguei R$ 1.200. Realmente nós baixamos o banco de trás, então eu tive que baixar o banco e baixei o do passageiro também. Deixei só o do motorista e a gente colocou muita coisa. Mas eu fiquei com medo que atrapalhasse na subida e na descida do carro por causa da visibilidade. Então eu acabei não enchendo tanto o carro assim. Uma outra coisa, e a gente se arrependeu, a gente descobriu depois que poderia ter enchido bem mais. Então a dica para você: bota embaixo do banco, depois você baixa o banco no espaço embaixo, né, onde ficam os pés. Você bota ali, depois baixa o banco, enfia a caixa. Uma dica que eu te diria era: não envie louça, não envie coisas que podem quebrar, porque as empresas não vão se responsabilizar. Para isso tem o serviço de Sedex, você pode mandar, né, acho que você paga alguma taxa para as coisas de louça chegar com mais cuidado, mas também não é muito certo. Algumas pessoas tiveram experiências ruins. Eu acho que coisas que quebram, mais frágeis, eu acho que a solução seria via companhias aéreas, né, que elas sim têm alguns serviços mais exclusivos com cuidado se alguma coisa é frágil, né? Então, isso é o que eu falaria para você. Michele Fenzick perguntou o seguinte: sou gaúcha da cidade do Rio Grande do Sul, sou enfermeira, especialista em enfermagem do trabalho e vou morar em Curitiba agora em fevereiro de 2021 para cursar o mestrado em enfermagem na UFPR com bolsas do CAP. Qual o melhor lugar para morar que seja acessível em valor e segurança? Qual o valor de passagem em transporte público e dicas de melhores locais de bares? E o mercado de trabalho para enfermagem é bom? Bom, Michele, primeiro, local que seja acessível em valor e segurança, aí você vai ter que dar uma pesquisada, ver alguns outros vídeos que eu já falei, até nesse vídeo já falei sobre aluguéis, mas em questão de segurança eu sou ruim para te falar isso, porque nós moramos desde que chegamos apenas aqui no sítio Barra Pinheirinho. Então, eu sempre falo isso aqui, eu acho muito mais seguro do que a capital maceiense de onde eu vim. Se você é do Nordeste, comenta aqui se é mais ou menos essa a tua impressão também. Então, de segurança, eu não conheço aqui pelos lugares que nós andamos, pelas famílias que nós visitamos, amigos em outros bairros. Eu não conheço aqui um bairro tão violento assim que eu diria para você: olha, não vai morar lá. Eu não conheço. Faz um ano que eu não ando de ônibus, né, que eu tô trabalhando em casa. Então, sinceramente, eu não me recordo quanto tá o valor do transporte público. Melhores locais para bairro vai ser mais próximo do centro, você vai achar uma vida noturna mais agitada. E o mercado de trabalho para enfermagem, sim, é muito bom. Eu falei sobre isso no outro vídeo. Dá uma pesquisada aí no Google: hospitais e clínicas em Curitiba. Você vai achar uma lista. Dá para você entrar direto por essa lista, tem lá, visite o site, você entra e vai no trabalho conosco do hospital, do convênio ou da clínica. Em alguns, como Santa Casa de Curitiba, Clinipan, Clínicas Paraná, outros hospitais, tantos, você já vai achar várias vagas. Eu acho que a Santa Casa de Curitiba deve ter vagas. Há pouco tempo atrás tinha assim umas 20 vagas para técnico de enfermagem, para enfermeiros com graduação, vagas para coordenador de enfermagem. Então a saída para a área da saúde é muito boa. Eu sou especialista em material cirúrgico, então essa área realmente da saúde aqui é muito fértil. Sara Mello perguntou o seguinte: como foi o processo de mudança? Olha, Sara, primeiro que o meu processo de mudança não acabou, né? Eu acho que demora anos para o processo de mudança acabar. Por quê? Porque vai levar alguns anos para você se recompor da mudança. Você se desfez de bens, você se desfez de apegos emocionais, você se desfez da família, de influências, de amizades, então vai levar anos para o processo de mudança acabar e talvez nunca acabe. Fora que o processo de mudança começa muitos anos antes da mudança de fato, né? Nós nos mudamos para cá em 2019 e eu estava me preparando desde 2017. Nós iríamos nos mudar para cá em 2018, aí nós descobrimos a segunda gravidez da minha esposa, que é o nosso filho caçula, o Tito.
tem 2 anos. Nós acabamos adiando de 2018 para 2019, mas desde 2017 que eu estava procurando, conversando com hospitais, conversando com convênios. Eu já tinha vindo para Curitiba em 2019 para participar de processos seletivos de alguns hospitais que me chamaram, de algumas clínicas que me chamaram. Então, o processo de mudança começa muitos anos antes e termina muitos anos depois de você se mudar. O processo de mudança para nós ainda não acabou, mas foi bem mais tranquilo do que eu estava esperando. Bom, gente, a câmera descarregou, mas eu vou terminar pelo vídeo aqui do telefone para poder finalizar com uma pergunta que eu tinha separado do Rafael Miller. Rafael perguntou o seguinte: empreender em Curitiba vale a pena? Não é, Rafael? Eu acho que vale sim. Uma das coisas principais é que o brasileiro é empreendedor por natureza. O brasileiro empreende, né? E isso é muito bom porque onde muitas pessoas veem crise, o brasileiro vê a solução de abrir o seu negócio e vai lá e resolve naquilo que muita gente está correndo, ele vai lá e resolve o problema dos outros de uma forma que abre o negócio dele, dá sucesso, resolve o problema da família, muda a história de vida dele. Então eu acho que vale a pena sim. Curitiba é um lugar para você empreender. Eu conheço muitas pessoas aqui que vieram do Nordeste e tem uma história de sucesso assim absurdas. Eu quero um dia conseguir gravar, mostrar a história de vida dessas pessoas. Tem muita gente que eu mentorio, assim, que eu acompanho, pessoas que me chamam no Instagram, me chamam, contam mais da ideia de investimento deles. A gente passa um tempo ali conversando mais profundamente sobre isso, eu vou dando as orientações para a pessoa e muita gente já veio para cá e depois das minhas orientações, com as nossas orientações, graças a Deus, eu peço muita sabedoria a Deus para isso. Eu aconselho as pessoas a irem orando, né, para fazer um investimento antes, com certeza pedir a orientação do Eterno. E depois as pessoas empreenderam, inclusive algumas delas agora no ano da crise, e graças a Deus deu muito certo. Então eu diria para você que sim. Primeiro, peça a orientação ao Eterno, como eu falei, ele já te viu no futuro, então ele pode te orientar melhor nisso. Outra coisa, veja a sua área como é, procure outras empresas que já trabalharam ou que trabalham, que serão teus concorrentes. Invista, cara, invista sim, porque Curitiba é uma área que, é uma cidade que respira empreendimento. Só você ver a quantidade de empresas que abre aqui, de gente que empreende. É óbvio que muita gente fracassa, muita gente não dá certo, mas isso faz parte do processo natural, né? Abrir e às vezes quebrar faz parte do processo natural. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se surgiu mais dúvidas, coloque aqui embaixo a sua dúvida, que a gente pode fazer um novo vídeo depois respondendo as outras dúvidas. Muito obrigado por assistir até aqui, Deus abençoe você, sua família, até a próxima. Tchau.